acontecem essas ingratidões. E o tema ingratidão dos filhos é um desafio constante para que os pais possam entender as suas possíveis causas e aprender a lidar com essa situação, e pode ser um caminho para a reconciliação desse filho com esse pai quando esse filho reencarna nessa vida. Santo Agostinho falando. O Evangelho nos ensina que o sentimento maior que rege todo o universo e que resolve tudo é o amor. E esse amor ainda a gente não conseguiu entender, compreender ainda esse amor que rege todo o universo. Em todas as casas em que há morada, em todas há morada. Deus, o Criador de todas as coisas, nos criou com outro objetivo, por amor. Não tem outro objetivo que Deus tenha nos criado que não seja através do amor. E Deus é tão amoroso conosco que jamais nós vamos desaparecer. Ele nos criou e nós nunca mais teremos fim enquanto espírito. Por isso que se diz que somos imortais. Mas por que imortais? Qual é o objetivo? Porque a gente nós sendo imortais, a cada passo que nós dermos, iremos progredir moralmente e materialmente. Esse é o nosso objetivo. A gente saiu todo do céu, simples e ignorante. E hoje não estou mais lá na frente, outro atrás, passo leva, mas um dia vamos todos chegar assim à plenitude, que é o nosso objetivo moral. E a gente só vai evoluir, só vamos evoluir e progredir através daquilo que a gente chama vínculos. Vínculos entre nós, espíritos imortais. Através dos vínculos. E aí a gente vai começar a compreender por que vínculos. E ao reencarnar, nós nos reencontramos através dos laços, dos vínculos que estamos ligados. Vamos chegar lá. Nós não fomos criados em grupos e nem fomos criados em pacotes. Cada um de nós é individual. Cada um tem a sua digital. Mas a gente precisa do outro para evoluir, para crescer e se melhorar. Ninguém consegue evoluir sozinho. Pergunta dos espíritos, perguntando para aqueles que se isolam, como eles agem? Os espíritos respondem: são orgulhosos, porque não dão a outra oportunidade de levar os seus ensinamentos para eles. E essas vinculações que nós nos vinculamos e formamos laços, foi dando origem àquilo que a gente chama laços de famílias. Deu para compreender? Então, você faça a pergunta, porque eu pergunto para mim mesmo, eu fico em dúvida, será que eu estou passando a mensagem do Espiritismo, não a minha mensagem, da doutrina. Nos vinculamos e através dos vínculos formamos laços de família. E se nós dermos conta da importância que é uma família para a gente, nós iríamos nos perguntar por que a gente liga tanto com a família que a gente tem. É muito importante a família. Os parentes, os pais, os filhos, eles não foram tão dedicados exclusivamente para nós. Tu vem aqui, vai para lá, tu vem aqui, vai lá, Deus jogando, não. São através de vínculos que aí formamos os laços. A partir do momento que a gente conhece alguém, e esse alguém simpatiza conosco,
consequência é formar um afeto. E pedimos para que esse que nós simpatizamos faça parte do nosso laço de família, porque nos vinculamos a eles. E as famílias, então, na verdade, são reuniões de espíritos que, através de vínculos, se incorporam ao nosso grupo familiar. E essa reunião de espíritos, esses vínculos que formam laços de família, são formados em 3 tipos de vínculos, segundo a doutrina espírita. Primeiro vínculo do amor. Quem é que não conhece uma família que a gente diz, nossa, esses daí se reuniram para vir nesse planeta e são amores de pessoas, são exemplos. Jesus, Maria, José, é isso? Vínculo de amor. E muitos encarnados que estão no nosso planeta Terra, em outros mundos habitados. Mas vamos falar do nosso planeta. Então, vínculo do amor. Eles vêm pelo vínculo de amor, de afeto, de ontem para hoje. E eles formam um vínculo, eles, os espíritos, nós, né? Não é o meu caso, eu não essa família, eu sou muito perfeito ainda, mas esses formam esse vínculo de família e formam aqueles laços. Pai, filho, mãe, tio, todos se amando, se acertando. Chega alguém com um problema, sai com a solução. Não é diferente da minha, que chega com um problema e sai com 3 problemas. Mas eu não pertenço ainda a esse laço de amor com essa família. Segundo vínculo do desafeto. Olha, o bicho começa a pegar. Formamos, através de vínculos de desafeto, laços de família. Os laços do desafeto, de desamor, laços de mágoa, laços de ódio, que para consertar precisamos nascer dessa família. Então esse é o segundo vínculo. A gente precisa nascer dessa família. São algozes se reencontrando através dos vínculos que têm um com o outro e formam aqueles laços de família lá no plano espiritual, naquele arranjo que a gente faz. Vou criando um vínculo de desprezo nessa família. E aí eu preciso consertar. E às vezes demora milênios nessas idas e vindas. Até um dia a gente passar no primeiro vínculo, que é o vínculo de laço de amor. Mas existe um terceiro vínculo, que são os laços de afetos e desafetos. Então vamos recapitular. Primeiro vínculo, formamos laços de família por amor. Segundo vínculo, formamos laços de família por desafetos. E terceiro vínculo, formamos laços de família de afetos e desafetos. Receber na minha família aquele que devo perdoar e pedir perdão. Assim como o meu desafeto renasce na minha família, aqueles que eu estou reencarnando sempre, os meus, né, simpáticos, pode ocorrer que eu amanhã venha nascer na família do outro. E às vezes a gente se sente um peixe fora d'água. Tem lógica, não tem, pessoal? A doutrina nos traz esse entendimento. Às vezes a gente brinca, né, e diz assim, e às vezes brincando a gente nem percebe que está falando uma verdade. Nem parece que eu pertenço a essa família. Geralmente a gente associa com a gente sendo bom e eles mal. Na verdade, eles são bom ou mal, sou eu. Mas eu não pertenço a essa família. Eu sei que tem algo que não fecha muito, mesmo estando nessa família. Por isso, às vezes, tanta desavença, muita dificuldade de reconciliação. Pai necessitando do pai, filha necessitando do pai, mãe.
Então nós somos vinculados a um e estranhos a outros. Mas Deus é tão bom e justo que nos oportuniza, encarnado, com o processo de esquecimento, mesmo brigando, mesmo desavenças, se perdoar e pedir perdão. E às vezes demora muitos e muitos anos. Milênios. Lembra de Jesus? Jesus tinha irmãos. Por parte de José. Porque Maria e José deram oportunidade a Jesus ter um corpo físico, vieram ao planeta, e quando José casou com Maria já era viúva. Estava se baixando. Senhor, teus irmãos e tua mãe estão perto de ti. O que ele falou? Quem é meu irmão? Todo aquele que teme a Deus é minha mãe e meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo. Laço de família, parentela corporal, parentela de direção. Mas, dentro desse vínculo, olha como é importante a gente estudar. Isso a gente estudou no nosso colégio, que a gente, todas essas casas têm. Olha, nesse terceiro vínculo de afeto e desafeto, tem outro vínculo que está embutido ali dentro, que é o laço pela natureza das provas. Exemplo. Estou encarnado numa família em que eu tenho que passar pela pobreza, pela miséria. Meu pai, minha mãe, porque onde a gente manjou tudo na outra encarnação, e nessa a gente tem que comer aquela fruta estragada que a gente deu para o outro. Sentiu o mesmo efeito. Chega na nossa família alguém que não tem vínculo nenhum comigo, mas tem vínculo com meu pai, com a minha mãe, e precisa passar pela prova da pobreza. E ele desembarca na minha família. Vínculo pelas provas. Nasceu na minha família e tem vínculo com meu pai, com minha mãe. Para mim, aquele que é meu irmão de sangue, é estranho, eu não dou com ele, não tem uma dificuldade de falar com ele. Eu não entender aquilo. Mas ele tem vínculo com meu irmão de outras caminhadas. Então, está ali pela natureza da prova, no caso da pobreza. Entendeu, pessoal? Essas são as nossas laços de família. Por vínculos que a doutrina espírita nos traz, nos informa e nos esclarece. Por isso as dificuldades. Por isso a gente faz as seguintes perguntas. Tinha que ser nessa família? Tanta família tinha que ser na minha família. Com pessoas tão difíceis. Eu não consigo, não tenho forma de eu abraçar o meu irmão. Eu não consigo, eu faço um esforço para abraçar o meu irmão, abraçar o meu pai, e não consigo. Mas ele é meu pai, isso aí eu tenho que respeitá-lo. Mas que dificuldade que eu tenho. Eu amo a minha mãe, é o amor da minha vida. Mas meu pai não passa. Vínculo, por natureza, muitas vezes das provas. Porque aquele que está, meu pai, que não é o meu pai, está meu pai, que deu oportunidade para que eu pudesse vir a esse planeta, me dando um corpo físico, não tem vínculo comigo, tem vínculo com a minha mãe, com meus irmãos, com meus tios. E é muito comum essas perguntas. Esses conflitos familiares, os traumas em famílias acontecem a todo momento, porque afinal de contas nós somos imperfeitos. Se não fôssemos imperfeitos, estaríamos reencarnando num planeta já de regeneração, um planeta feliz, não mais aqui nesse planeta. Então temos os laços de vínculo do amor, os laços de vínculo de desafetos, os laços de vínculo de afetos e desafetos. E o vínculo pela natureza das provas, dos laços que conseguimos constituir na mente, por sangue na nossa família.
compreender todo esse processo que existe entre as famílias encarnadas. Que esses vínculos entre pais e filhos, com relação com eles, quando agimos, é muitas vezes filhos ingratos. Os filhos são os espíritos que vêm ao nosso encontro para acerto de contas, e a grande maioria e outras vezes para nos ensinar. Muitos filhos vêm ao nosso encontro para nos ensinar, apesar deles cronologicamente serem mais novos, porque nasceram da mãe e do pai. Mas às vezes esse filho que está com idade cronológica menor do que o pai e a mãe é um espírito milenar que é muito mais antigo, com muito mais experiência que aquele que está hoje cronologicamente com 10, 15, 16, 20, 30 anos. O pai está com 60, o filho está com 30, mas no plano espiritual, pela vivência daquele espírito que está com 30, deve ter mais ou menos uns 40 mil anos. E o pai, que hoje cronologicamente está com ele biologicamente, tem 10 mil anos. Então essa troca ensina muito. E somente o amor transformará essas relações, porque se não resolver com o amor, vai prolongar. É o que acontece com a gente. Quer uma família do primeiro vínculo? Vou começar a botar nossa postura hoje. Quantos em nossa casa, quando a gente chega, a gente diz: eu sou tão grato, tão feliz por fazer parte da minha vida? A gente faz isso. Claro, você está jogando com as palavras. Não, nós estamos perguntando isso para nós mesmos. Nós que estamos na doutrina espírita, estamos estudando, somos aprendizes, nós temos noção do que a gente está fazendo naquela família, que aquele pai, aquela mãe lutou para não nos receber, porque a gente já derrubou eles várias vezes em outras existências. E às vezes a gente diz, né, a gente ouve muito por aí, até nem soube mais, né, de paraceta. E aí a gente diz: não, tu não pediu, tu tem razão, tu implorou para mim. Tu implorou. E agradeça a esses dois espíritos encarnados, pai e mãe, que te dão a oportunidade para que, através do corpo, tu possa estar aqui, no corpo físico de novo. Então, para os afetos amor, e para aqueles que são novas almas, pela natureza das provas, que não tem vínculo conosco, também o amor. Por isso o amor é universal. E por isso que Jesus falava tanto em amor, para que tu pudesse compreender verdadeiramente o que é o amor. O que significa o amor. Então são muitas as experiências que a gente vem galgando ao longo dos milênios, que os laços de família nos oferecem através dos nossos vínculos com outros espíritos. E uma das experiências mais amargas, mais doloridas, a que mais machuca, que a gente encontra no grupo familiar, é a ingratidão filial. A ingratidão filial é o sentimento dos filhos de não serem capazes de dar amor, que a gente ainda não entendeu. Às vezes a gente descarta nossos pais, muitos de nós, esquecemos que quando nós éramos pequenos, eles não nos descartaram. Quando não nos descartamos, quando nós não nos descartamos, alguém pode dizer: eu não descartei meu pai e a mãe. Nós o maltratamos, somos ingratos com eles. E em casa, muitos deles são tratados como estranhos. Estão sequelados, Alzheimer, uma
nossos empregados. Passamos a responsabilidade dos nossos filhos para eles, então, chamar por eles. Porque eles necessitam de cuidados, de alimento, de banho, de afeto, de novo, de amor. Uma grosseria com eles, ao criar avós, é uma estupidez. E as causas do perfeito que somos podem variar muito. Mas pode haver situações em que os filhos, por necessidade de trabalho, de dificuldade, têm que, às vezes, pagar alguém para cuidar de seu pai, colocar em determinado lugar para que eles possam ser cuidados. Eu estarei assim abandonando meus pais? Não. Agora o que eu não posso é jogá-los lá e não visitá-los mais. Ligar toda hora, todo momento e visitá-los, para eles se sentirem acolhidos, mesmo não estando mais no mesmo lado. Diante da dificuldade de nós, às vezes financeiramente, outras vezes por pessoas não puderem, da gente mesmo, o filho, não poder cuidá-los, mas jogá-los para que outros o cuidem como se eles lá fossem seus filhos, seremos cobrados. Mas também existe uma outra situação de que muitos filhos têm vergonha dos seus pais. Muita vergonha. E não apresentam seus pais como seus pais. Pai está babando, quando vai se alimentar, se suja todo, faz necessidade. Vou pagar alguém para cuidar, porque eu não suporto isso. E quando eles nos trocavam as fraldas na nossa época, as fraldas não eram essa que a gente compra na farmácia hoje, né, que é um mercado, né? Figurado em separar, né? Aqueles paninhos, né? Vermelho com as bolinhas vermelho, menino branco. A gente esqueceu deles. E acabamos esquecendo que estamos encarnados porque eles nos aceitaram, mesmo às vezes lutando e foram convencidos pela espiritualidade para nos dar uma nova oportunidade. E aí vamos dizer qual dos símbolos que nós vamos ver. Provavelmente pelo laço de afeto e desafeto. Afeto que é os pais cuidarem, desafeto que eu sou contrário, se é que dá para ter assim, para aqueles futuros pais. Mas eles não recebem com amor, com dedicação. Estamos na família certa, apesar de muitas vezes a gente reclamar. Ninguém está na família errada. Até porque os filhos imploraram para que estivesse naquela família. E muitas famílias no plano espiritual não quiseram nos aceitar diante das nossas posturas de longas e longas caminhadas. Dos 10 mandamentos, o único que tem promessa é o mandamento honrar seu pai e sua mãe. Vou repetir. Dos 10 mandamentos, o único que tem promessa é o mandamento honrar seu pai e a sua mãe. O quarto mandamento diz assim: honrarás o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor vosso Deus, vos dá. Então o mandamento não manda a gente amar o nosso pai e a nossa mãe, que é uma obrigação nossa amá-lo. Porque muitos vêm na marra daquela família. Muitos, eu, né? Que aparecem por fora. Não manda amar. O mandamento de Deus diz: honre o teu pai e a tua mãe. Respeite ele, cuide dele, assim como ele te cuidou quando tu nasceu. Para que prolongue os teus dias, ou seja, que tu não venha ter choro e ranger de dentes. Mas mesmo não amando como deveríamos amá-lo, devemos
irmãozinho não cuida do nosso pai e da nossa mãe, que merece um carinho. Então nós somos espíritos reunidos por laços e às vezes temos pais difíceis também. Sim, alguém deve ter pensado, cutucado assim, tá, mas é aqueles pais que são difíceis. Tem pais difíceis, sim. Problemáticos e até cruéis. Que até abandonam seus filhos. Mas cabe a nós julgar. Ele vai ter que se aceitar esse pai com Deus. Porque lá ele consentiu receber isso. Se aqui o esquecimento ele abandonou, não vai ser nosso. Mas o filho ingrato só está ali por causa daquele pai, e aquele pai não está ali por causa daquele filho. Não suporta as posturas deles, deixando cair comida, fazendo suas necessidades, no banheiro, etc. Quantos pais estão assim? Por isso a importância da família, de nós entendermos verdadeiramente o que significa família. Joana de Ângeles nos fala que toda decisão tomada a golpe de machado voltará para nós. Voltará para nós aquela decisão que a gente toma a golpe de machado da força. O Espiritismo nos sinaliza que precisamos estar atentos para não guardar mágoas, guardar ódios. Novamente, o quarto mandamento que Moisés trouxe para nós, né? E está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 a 17, de Deuteronômio, um dos 5 livros de Moisés, está lá escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Que terra é essa? Que esse filho, honrando os seus pais, terá os seus prolongado a sua existência. Que terra é essa? É um mundo de regeneração? É um mundo feliz? O nosso planeta está entrando num processo de regeneração? Como é que está o meu mundo? Para quando esse planeta chegar ao regenerativo, de regeneração, eu estar incluído nele, ou continuo com o meu vínculo de expiações e provas, e vou ter que reencarnar no planeta de expiações e provas, quando não primitivo. Não como retroagir espírito, mas como colheito daquilo que plantei dos pais que não cuidei, que deveria honrá-lo e cuidar. Seja qual for o vínculo que estamos, seja ele de amor, de sabor, de afeto, de desafeto, sempre agradecer aos nossos pais, a eles por terem nos aceitado, mesmo sabendo que, como espíritos perfeitos, tenhamos falhado. Os pais nos proporcionam esse veículo, esse corpo físico que a gente tem, para andar na estrada com este amor universal, ensinado por Jesus, para ensinar. Cuidar do horário dele, do trabalho, depois, mas respeitar. Tem uma historinha que talvez muitos conhecem. Conta que não é aquilo que eu ia aqui em pé. Conta que é de uma família: pai, neto, avô e nora. Uma família. E esse pai morava com o filho, com seu neto e com a sua nora na mesma casa. E com o passar do tempo, esse pai tinha problemas quando comia, derramava comida à mesa. Quando ia no banheiro, fazia suas necessidades, às vezes fora do vaso. Estava em processo de dificuldade. E a nora, a esposa, começou a reclamar para o marido, o pai, o que tinha metido. De tanto reclamar, ele
pegou o carro para levar o vô para esse asilo, o neto, o pai e o vô. O neto, antes de sair, pediu que o pai pegasse um cobertor e levasse junto. Quando chegou no asilo e todos desceram, o neto, filho, chamou o pai e disse: pai, me alcança uma tesoura. E o pai pergunta: para quê? Ele disse: para me cortar metade desse cobertor, esse pano que eu tenho, para quando tu chegar na